Hoje eu vou te falar como tá sendo aqui a minha experiência no ensino médio como nova aluna, se eu tô gostando, se eu tô me adaptando, se eu tô achando muito fácil, muito difícil. Então assiste esse vídeo até o final para poder saber tudo o que eu acho. E se você também acabou de entrar no ensino médio ou você vai entrar ainda no ensino médio, já quer saber mais ou menos como é, fica nesse vídeo que eu vou te contar tudo que eu aprendi até agora. A primeira coisa que eu acho que pode ser relativamente óbvio é que o ensino médio é muito diferente do ensino fundamental. Loucamente diferente. É como se você estivesse entrando em um novo mundo. Um mundo que abre portas, sabe? Tá tudo se abrindo, tá tudo diferente. Então, provavelmente, quando for o seu primeiro dia de aula do primeiro ano, que foi o que aconteceu comigo, você vai ter um choque. Porque no primeiro dia de aula, os meus professores só ficavam falando vestibulares, Enem, não sei o quê. Só vestibular, vestibular. E assim, todos os professores, porque a gente tem vários professores. Se vocês ainda não têm essa modalidade no ensino fundamental, provavelmente no ensino médio isso vai mudar, que é que cada matéria vai ter algum professor diferente. Então, cada professor que entrava na sala falava a mesma coisa, falava de Enem, falava de vestibular, e a gente ficava assim, tá mudando mesmo. porque no ensino fundamental quase nenhum professor falava sobre isso. Então agora é como se fosse tudo centralizado em um objetivo principal para o futuro. Então assim, não se desespere nos seus primeiros dias. Não precisa. Mas também é muito legal porque já instiga o aluno a pesquisar mais sobre Enem, vestibular, como aconteceu comigo. Então você fica curiosa ali, aí você quer pesquisar mais sobre, quer conhecer mais, que querendo ou não você vai ter que fazer ali como treineiro ou no final do seu ensino médio pra valer. Próxima coisa que faz a gente enlouquecer como aluno é que você, por exemplo, nono ano você tinha uma matemática, um ensino fundamental inteiro, matemática. Quando você entra no ensino médio, você tem matemática 1, matemática 2, matemática 3, eu tenho 3 matemáticas. Ou seja, a matéria matemática em geral, ela vai se dividir em matemática tipo álgebra, conjuntos, essas coisas, matemática, geometria e matemática como se fosse básica, como acontece na minha escola, tipo, básica meio que pra você poder revisar, esse tipo de coisa. E você fica, matemática 1, 2, 3. E não é só matemática, é química 1, 2, história 1, 2 e atualidades. E assim vai indo. E aí você fala, como que eu vou conseguir administrar tudo isso? Se pra eu estudar no nono ano só uma história, eu já não conseguia me organizar, você imagina pra estudar 3 histórias. Só que assim, o que foi que eu senti? Eu não senti um baque em relação a essa questão de ter mais matérias. Porque o que eu achei? Antes você tinha uma matéria história, mas você tinha muito assunto. Só que aí, como tá dividido em 3, não acaba sendo aquela quantidade absurda de assunto. É bastante assunto, só que você consegue administrar melhor. O que fica difícil é você administrar o tempo dentro da sua prova, porque é como se os professores fizessem a prova, eles fazem a prova com certeza mais difícil do que no fundamental. Então é como se fosse aquela prova que tem que fazer, o professor cria a prova, é a prova dele. Só que quando você, aluno, tá fazendo a prova, você tem que fazer muito mais provas. Então eu até fico como se fosse querendo assustar as pessoas mais novas e fico falando assim, Eu já tive prova de matemática 1, 2, 3, de português, de interpretação de texto, redação e de história da arte. real, tá? Foram 7 provas em um dia. Esse é o dia mais corrido. Você tem que fazer uma redação, você tem que fazer 3 provas de matemática. Agora, não são 10 questões em cada prova de matemática por aqui. Tipo, são 10 questões divididas na matemática inteira. Só que tem os pesos. Então, a matemática básica são 2 questões e as outras matemáticas são 4 questões cada. Pra poder depois fechar 10 na matéria matemática que vai pro boletim, entende? E aí, é uma coisa muito mais técnica, né? Você tem que ficar fazendo cálculo, pensando, tal. Aí, português, você tem que escrever muito, interpretação de texto, redação, que já é uma novidade também, porque muita gente no fundamental não foi introduzido a redação estilo Enem, esse tipo de coisa. Então, quando você entra no ensino médio,
você só vai fazer redação Enem, praticamente, a não ser que você faça a preparatória de outros estilos, né? Outros gêneros textuais, que a Unicamp cobra, que a FUVEST vai começar a cobrar também. Então, depende muito também da escola, mas eu tô falando da minha experiência. E aí, na minha escola, a gente faz Enem. Então, todas as provas são redação estilo Enem. E tem que fazer ali o tema da redação. Mais história da arte, que eu achava que ia ser simples, porque no Fundamental Artes era bem simples, mas agora é uma reflexão, você tem que ficar vendo, lendo, aí você tem que relacionar. Sim, outra coisa que eu percebi, eu nem tô pausando o vídeo, só tô falando, mas outra coisa que eu percebi é que quando você vai estudar, não é mais decorar o assunto. Tipo, no Fundamental eu ia no livro, ai, não tô com o livro aqui, só tô com o planner. Você ia no livro, aí você ficava assim, rei, não sei o que, segundo. Foi esse o rei. Eu tenho que saber que foi esse o rei. Só que eu percebo que no médio não é mais assim. É como se fosse assim, você tem que saber as implicações. O que esse rei fez? Quais são as implicações para a atualidade? Como que pode se relacionar com o contexto histórico da época? E eu, sinceramente, gosto mais, porque é uma coisa menos decoreba. É uma coisa que você realmente entende, compreende o conteúdo que você está estudando. E se você tem dúvida de como estudar de um jeito que não seja decorar, mas seja compreender o assunto, estudar de verdade, eu te recomendo adquirir o meu curso online de dicas de estudo, porque lá eu te dou as minhas melhores dicas em um lugar só. São dicas muito legais. Aqui você pode acessar o link da minha descrição para poder acessar. E lá eu vou te ajudar com certeza a conseguir se tornar um aluno que consegue estudar com o seu próprio método de estudo e entender melhor o conteúdo. Se você também tem interesse em comprar alguma plataforma de estudo, Estuda.com, a Prova Total, a da Fernanda Pessoa, eu tenho parceria com essas plataformas para eu poder dar cupom de desconto para você. Vai estar tudo aqui na descrição do meu vídeo, então se você tiver interesse, pode dar uma olhada para você poder garantir desconto. Sobre a adaptação no meu ensino médio. Seguinte, a adaptação ela é complicada. Primeiras provas sempre são muito complicadas. Outra coisa, eu achava que prova de marca X ia ser fácil. Sim, eu ainda chamo de marca X, tá? Seja como queira, objetiva. Eu achava que ia ser fácil, mas não é fácil. É difícil. Eu não sei porque eu colocava na minha cabeça que era fácil. Porque você podia chutar alguma coisa, então era mais fácil que a aberta. Só que não é. Às vezes, olha a raiva que dá. Às vezes você tá fazendo um cálculo, você faz o cálculo inteiro de matemática. E aí você erra o final do cálculo e você erra porque tinha outra alternativa. Isso é horrível. Isso é a pior coisa que o estudante pode passar, é fazer o cálculo inteiro, erra um detalhe no final. Agora, a melhor coisa que o estudante pode passar, você sabe qual é, né? Você chutar e você acertar. O melhor é quando você chuta em questão aberta e você acerta. Tipo, não é enrolar. Por exemplo, fiz a prova de História da Arte. Aí era pra você falar qual escultor que fez ali uma obra, esqueci o nome da obra, mas era o Policleto. E eu não sabia qual era o escultor, só que no texto tinha escrito Policleto. Meio que pra enganar, porque tinha falando assim, Policleto fez alguma coisa. Fiquei, eu não sei quem é, vou escrever Policleto. E era ele. É uma felicidade que você não entende, você chutar e você acertar é a melhor coisa agora. Outra coisa no ensino médio é que antes, você no fundamental tirou 9, você chora, entendeu? É a pior coisa do mundo. No médio, se você tirar um 7, já tá muito bom. Você passar de ano já tá muito bom, porque é muito mais difícil. Então, já nessa parte da adaptação, eu ainda não me adaptei 100%. Então, eu ainda não tô ali, tirando 10 em tudo. E não acho que ninguém seja assim. Então, eu acho que isso é um processo. E eu gosto muito de errar, porque com esses erros eu vou aprendendo no futuro, pra quando for a prova que eu for fazer de verdade, a prova que vai definir se eu vou conseguir entrar na universidade que eu quero. Então, esse é o momento de errar e de aprender com esses erros. O mínimo que eu busco é conseguir passar de ano, né? Gente, mas é a realidade do estudante. Então, se você gostou desse vídeo, se você quer mais vídeos assim nesse cenário, se você quer mais vídeos aqui no YouTube, deixa o like aqui, se inscreve no meu canal, acessa a minha descrição, que nem eu falei. E é isso, gente. Tchau!